O meu perdão não sei dar. A minha zanga quero aplacar. Quero ser calmo e nunca revidar. As minhas mãos eu quero dominar, minha mente quero acertar, e de joelhos eu vou até orar. Tire a culpa que no peito eu trago, livra minha alma do meu pecado. Quero amar meu irmão como amo a mim. Como ama a mim. Quero a todos dar assistência, me dar compreensão e também paciência, Pai. Quero um coração igual ao seu. Com olhos puros eu quero ver, só coisas limpas eu vou dizer, e suas belezas no céu Céu, vou conhecer. Quero a todos dar assistência, me dar compreensão e também paciência, Pai. Quero um coração igual ao seu. Em suas pisadas eu quero andar. Livra minha alma Da perdição. Quero aprender a dizer Você você tem meu perdão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Hoje eu estava meditando em Mateus capítulo 18 e como maravilhosa essa passagem, né? Esse capítulo, porque ele começa falando sobre quem é maior no reino dos céus. Quem sabe Jesus disse isso para evitar futuras brigas e dissensões e divisões, etc. Porque havia muita rivalidade entre os discípulos, né? E infelizmente também existe isso nos dias de hoje, né? As pessoas querem provar que são melhores que as outras para conseguir algo, para aparecer, enfim, para afagar os seus egos, porque eles parecem que precisam, sabe, ainda do louvor dos homens, o aplauso dos homens, a validação dos homens para fazer as coisas que eles vivem fazendo. O interessante é que Mateus capítulo 18 está escrito, versículo 1. Naquele momento os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como
crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças, em meu nome a mim me recebe. Interessante é que crianças têm muitas características interessantes de se analisar, né? Isso não acontece com todas as crianças, mas a maioria, quando briga com um amiguinho, etc., logo já fez as pazes, já está conversando novamente. Talvez uma das coisas mais tristes nos adultos é a memória que nunca esquece todas as vezes que foi machucado e magoado. É como se escrevesse todas as vezes que foi machucado na palma da mão, como se tatuasse na testa, na palma da mão, todas as vezes que foi machucado para nunca mais esquecer, todas as vezes que foi magoado para nunca mais esquecer. É aquela frase que Spurgeon dizia, não é? Muitos escrevem as suas dores ou seus sofrimentos em pedras e as bênçãos na areia. Aí vem a água do mar, vem o vento e logo as bênçãos são apagadas e esquecidas. Mas as dores, os sofrimentos, eles escrevem em pedras. Parece que nunca esquecem, não é? E aqui nós vemos Jesus Cristo dizendo para nós observarmos as crianças. Por que ele colocou uma criança no meio deles? Para que eles vejam como vocês são imaturos ainda no reino dos céus. É claro que Jesus não está falando de atitudes irresponsáveis de crianças, a sua falta de inteligência, mas observe as crianças. Uma das coisas que eu mais admiro nas crianças é eles não têm vergonha de pedir. Eles têm a necessidade, eles pedem. Talvez essa seja uma característica do verdadeiro cristão, dependência. E não ter medo ou vergonha de expor suas necessidades. Quem sabe o maior cristão será aquele que não tem medo de dizer o que pensa ou o que precisa. Já viu as crianças fazendo aquelas perguntas bastante constrangedoras? Por exemplo, a criança chega pro pai e pra mãe: "Ô pai, ô mãe, de onde vêm os bebês?" Ou então, quando a criança está numa loja, né? E eu já vi isso uma vez. Uma criança vê outra criança chorando na frente de um brinquedo, né? A criança tá sentada no chão dando birra. E chorando, eu quero. Aí a outra criança começa a puxar o braço do pai, né? Eles já estão indo embora da loja. E a criancinha começa a puxar o braço do pai. E a criança fica puxando o braço do pai lá. Então a criança começa a puxar o braço do pai e dizer: pai, compra aquele brinquedo para aquela criança ali. Aí o pai olha para a criança e fala: não, filho, não tem como, né? Essa outra característica também que eu vejo bastante interessante nas crianças. Elas se importam com o sofrimento das outras, né? Na maioria dos casos. No versículo 21 do capítulo 18 ainda, tem uma situação bem interessante, né? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Interessante que os rabis e mestres judaicos, eles ordenavam perdoar 3 vezes. E Pedro sugeriu, né, um avanço aqui, né, já que ele sabia que Jesus
era muito mais santo que os fariseus, os hipócritas daquela época. Então Jesus pegou a lei, digamos assim, dobrou a carga, né? É o duplo legalismo, digamos assim. Ele pegou o mandamento falso, né? E multiplicou a intensidade. Tem muitas pessoas que são assim, né? Eles querem se livrar do fardo, do pecado, querem agradar a Deus. Aí pega um princípio errado, um mandamento que aparentemente é bom. Então ele, digamos assim, duplica ele, né? E ainda, porque 3, o dobro seria 6, né? Então Pedro acrescenta mais um ainda, 7 vezes. Agora eu vou impressionar Jesus, né? Mas interessante é que mesmo Pedro falando 7 vezes, que representava a perfeição, Jesus dá uma resposta que talvez Pedro não achou interessante. Porque o que Jesus disse representava matemática e filosoficamente a perfeição. Ou seja, você terá que perdoar, Pedro, infinitas vezes. Ou seja, sempre. Então, todas as vezes que alguém se aproximar de um cristão verdadeiro pedindo perdão, ele vai perdoar se ele for um cristão verdadeiro. O interessante é que a parábola do servo que não perdoou vem logo em seguida. E eu vou deixar aqui na descrição um desenho que fala dessa parábola. De um homem que não tinha como pagar e o rei lhe perdoou. E depois ele encontra alguém que lhe devia e ele não demonstra misericórdia. Em outras palavras, Jesus deixa bem claro aqui para Pedro que, Pedro, você me devia, eu te perdoei. Você não tem como pagar a sua dívida, a redenção da sua alma. E uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia nas pessoas que não querem perdoar é que elas não entendem a mensagem da cruz. O teu perdão foi comprado com sangue. Você recebeu o perdão mediante a graça de Deus. E quando você não demonstra misericórdia para com qualquer pessoa, isso simboliza que você ainda não entendeu o Evangelho. Então que o Senhor venha nos ensinar hoje, que venhamos aprender como as crianças, que venhamos ter uma memória horrível para as mágoas, para a ira, para os pecados, e uma memória excelente para as bênçãos e para as coisas boas que as pessoas nos fazem. Que venhamos arrepender de toda amargura, de todo ódio. Que o Senhor venha nos quebrantar, para que nós venhamos viver uma nova vida, uma vida cheia de alegria, paz, contentamento em Deus, satisfação em Deus. E sabe, existe uma festa, existe um banquete, mas muitos são como o filho mais velho, que não querem se alegrar com o filho que estava perdido e voltou para a casa do pai. Entra para a festa, filho. Entra para a festa. Deixa teu orgulho de lado e vem se alegrar. Porque todos aqui, nesta festa, a não ser o Pai das luzes, a não ser o Filho de Deus, todos aqui são pecadores que não merecem nada, 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 absolutamente nada além do inferno. Lembre-se disso, cristão. É tudo graça, graça, do começo ao fim. Não negue o perdão, não deixe de perdoar. Se não tem forças, peça forças a Deus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Fé e tulipas.